Artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comandidatário praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comandidato. Parágrafo único. Pode o comandidatário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Artigo 1048. Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Artigo 1049. O sócio comandidatário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Parágrafo único. Diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comandidatário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Artigo 1050. No caso de morte de sócio comandidatário, a sociedade, salvo disposição do contrário, continuará com os seus sucessores, que designarão quem os represente. Artigo 1051. Dissolve-se de pleno direito à sociedade, inciso 1, por qualquer das causas previstas no artigo 1044, inciso 2, quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Parágrafo único. Na falta de sócio comandidato, os comandidatários nomearão o administrador provisório para praticar, durante o período referido no inciso 2 e sem assumir a condição de sócio, os atos de administração. Capítulo 4 da Sociedade Limitada, seção 1, disposições preliminares. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Artigo 1054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do artigo 997 e, se for o caso, a firma social. Seção 2 das cotas. Artigo 1055. O capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Parágrafo 2º. É vedada contribuição que consiste em prestação de serviços. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros ou a estranhos, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Artigo 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas.